Fala pessoal, tudo tranquilo? Voltamos aí para mais uma videoaula de ciências, onde o nosso assunto de hoje, capítulo novo, é átomos e elementos químicos. Então, nossa última videoaula, ela foi uma videoaula onde nós podemos rever ali os conceitos do que é estado sólido, líquido e gasoso, qual a importância da energia. E agora, nessa nossa próxima videoaula, a de hoje, nós vamos trabalhar alguns conceitos básicos introdutórios referentes ao conceito de átomo e de elemento químico. Então, para que nós possamos avançar um pouco mais aí no nosso conhecimento da química, nós precisamos conhecer um pouco o histórico e a teoria que define o que é um átomo e o que é um elemento químico. E esse é o cerne, o centro da nossa videoaula de hoje. Ok? Vamos lá então. Bem, gente, primeiro nós precisamos aí ter em mente que nem sempre nós seres humanos sabíamos o que era um átomo, né? O que era um elemento químico. Então, durante muito tempo, nós nem sequer pensávamos sobre isso. E logo após que nós começamos a ter disponibilidade de tempo para fazer essas reflexões, nós começamos a construir nosso conhecimento acerca do que nos circunda. Passamos por Demócrito, por Leucipo, por Empédocles e Aristóteles, que foi o pai, então, Aristóteles, o pai da ideia do que é um átomo. De Aristóteles, então, nós partimos para um conhecimento que era passado de forma, digamos assim, cultural, falada e até escrita, mas em escritos muito antigos, de pouco acesso. E esta ideia, ela foi então, digamos assim, oficializada no que nós chamamos de ciência moderna por Dalton, que trouxe novas perspectivas, né? Para Dalton, que foi um químico, ele considerou então o átomo como sendo uma esfera, ah, e sendo essa esfera a menor partícula de toda a matéria, que era para ele indestrutível, indivisível. Ou seja, toda a matéria tem uma partícula menor, que é indestrutível, indivisível, e isto era o átomo para o modelo de Dalton. E durante muito tempo nós passamos com esse conceito. Até que o Thomson refez aí a descrição, atualizou, né, essa descrição de Dalton através de um experimento basicamente simples, onde ele tinha um canhão que emitia um feixe de luz e algumas bobinas que podiam, de certa forma, direcionar esse feixe de luz para um lado ou para o outro, através de eletricidade. Então, com base nisso, ele pôde perceber que os átomos eles possuem não somente um tipo de partícula, digamos assim, mas que ele possuía partículas de cargas opostas. Olha que interessante. E estas cargas ele chamou então de elétrons e de prótons. Então, para ele, os átomos continuavam ainda sendo a menor partícula, indivisível, indestrutível, mas ele adicionou a ideia de elétrons e prótons no interior do átomo, sendo os elétrons de carga negativa e os prótons de carga positiva. Então, ali a esfera indestrutível, indivisível, menor partícula da matéria com cargas negativas e positivas.
Notem que aqui começa a aparecer já algo menor do que o próprio átomo. Então, a menor partícula da matéria não foi proposta por Thomson como sendo os elétrons ou os prótons, mas eles já começavam a conceber algo menor aí do que um átomo, né? Até que veio o Rutherford. E o Rutherford fez um experimento também com feixes de luz, né? No caso aqui ele usou partículas alfa, e ele projetou isso dentro de uma lâmina fina de ouro. E ele observou que às vezes esses feixes de luz eles eram direcionados, às vezes eles voltavam, às vezes eles passavam reto na lâmina de ouro. Então o Rutherford ele adicionou a ideia de Thomson que dentro destes átomos de ouro existiam espaços vazios que faziam com que o feixe às vezes passasse reto. Mas existiam coisas que às vezes faziam com que esses feixes eles eram redirecionados para frente ou eles voltavam. Esses feixes de luz voltavam às vezes. Então ele viu que essa aleatoriedade dos raios mostrava que existiam coisas circulando ali dentro e que existiam espaços vazios também. Então essas coisas circulando e esses espaços vazios seriam o que ele afirmou como sendo os elétrons em eletrosferas circulando ao redor do núcleo, separadamente dos prótons, que são positivos, e de um outro tipo de elemento que é nêutron, que não tem carga, apenas está junto dos prótons dentro do núcleo. Então, Rutherford concluiu que as cargas negativas que circulavam de forma aleatória nessas eletrosferas e as positivas permaneciam no centro. Por isso que os raios às vezes voltavam, né? Porque às vezes eles eram direcionados diretamente para esse núcleo. Então foi esta a adição de Rutherford. As eletrosferas e elétrons circulando separadamente do núcleo, onde nós tínhamos prótons e nêutrons, ok? Que na verdade o Rutherford adicionou esses nêutrons apenas com a revisão do Bohr, né? Que veio logo na sequência. O Bohr que contribuiu com essa questão dos nêutrons, né? Então hoje o modelo não é mais chamado de Rutherford, é modelo Rutherford-Bohr, porque o Bohr adicionou aí a presença dos nêutrons. E então esse é o histórico do que nós conhecemos sobre os átomos, né? Mas atualmente nós já notamos que existem partículas menores ainda. Aqui o material de vocês traz os quarks, né? Que são partículas menores ainda do que os prótons e nêutrons. Mas existem aí muitos trabalhos já publicados que sugerem que os elétrons e esses quarks mesmo, eles têm partículas ainda menores. Então essa ideia de que os átomos eles não são a menor parte da matéria, essa ideia já não é mais válida. E muito menos que eles são indivisíveis. Os átomos ainda eles podem ser fracionados de alguma forma, né? Então as coisas vão mudando com o passar do tempo, né? Isso que é ciência, isso que é construção de conhecimento. Bom, então agora que nós falamos sobre os átomos, né? Definimos que elétrons e prótons estão presentes e que nêutrons também estão presentes. É importante frisar que os elétrons e os prótons eles tendem, é uma tendência, tá? Não é um padrão, mas eles tendem a ocorrer em mesmo número. Nos átomos é uma tendência, mas não é um padrão. E os nêutrons também tendem a ocorrer em mesmo número que elétrons e prótons. Isto é a neutralidade atômica, né? E essas partículas elas estão presentes nos elementos químicos, todos eles. Então, os elementos químicos
Eles são elementos que se diferenciam de acordo com o número de prótons. Número de prótons. E esses prótons em números diferentes, eles são designados por uma coisa chamada de número atômico. Então, o número atômico, ele é a quantidade de prótons que está presente no núcleo do átomo. Por exemplo, vejamos. Na tabela periódica, nós temos o elemento 1, que tem, na verdade, o 1 aqui ó, é o número atômico, é a quantidade de prótons que ele tem no núcleo. O hidrogênio, ele tem apenas um próton no núcleo. O hélio, número atômico 2, ele tem 2 prótons, 2 cargas positivas lá no núcleo. O lítio, número atômico 3, ele tem 3 prótons no seu núcleo, número atômico 3. O berílio tem 4 prótons no seu núcleo, número atômico 4. O boro tem número atômico 6, ou seja, ele tem 6 prótons no seu núcleo. E assim sucessivamente, gente. Olha só. Vai aumentando o tamanho do núcleo. Vejam só. Vai aumentando o tamanho. Volta para cá. E assim até chegar no elemento químico de maior tamanho, com o número atômico 118. Então nós temos aí, ó, 118 elementos químicos na tabela periódica. Notem aqui, só uma curiosidade, que esta linha e esta linha estão inseridas aqui, ó, nesse espaço. Eles tiram aqui para poder encaixar certinho aqui todos os elementos, né? Mas é uma continuidade, né? 56, 57, 71, 72, 88, 89, 103, 104 até 118, tá? Então o número atômico, gente, ele é representado aí pelo número Z, que é a quantidade de prótons no núcleo do átomo. E, como eu já disse, 118 elementos químicos, sendo 92 naturais e o restante produzidos artificialmente pelo homem. Bom, na tabela periódica, então, a representação está assim, né? Nós vimos que esse númerozinho, que é o número atômico, é o número de prótons. Nós temos o símbolo químico do elemento, o hidrogênio é H, mas eu posso pegar o potássio, que é o K, eu posso pegar o sódio, que é Na, o ouro, que é AU, né? São abreviações do nome em latim. Nome por extenso aqui embaixo, hidrogênio, para facilitar a vida de quem não é muito familiar. E o peso atômico do elemento, né? Que em teoria é a somatória do que existe no núcleo. Basicamente o núcleo é o peso atômico, porque os elétrons e a eletrosfera quase não tem uma representação no peso atômico. Então 1,008 seria, digamos assim, a somatória dos prótons e nêutrons que o hidrogênio teria lá no seu núcleo, tá? Então ele vai abaixo. Por exemplo, o hidrogênio ele tem um número atômico 1 e tem o seu peso atômico também de 1, mas se nós pegarmos aqui o número atômico, por exemplo, 79, que é o ouro, né? Olha só, a sua massa atômica é 196,97. Se nós pegarmos, por exemplo, o ferro, o número atômico 26, a massa atômica é 55,84. Então, a massa atômica é bem variável, né? Beleza? Tá aí, então. E, galera, esses elementos químicos, como eu disse, eles tendem a ter o mesmo número de prótons e elétrons e nêutrons, né? Mas isso nem sempre é possível. Quando isso ocorre, nós chamamos eles de elementos químicos neutros, mesmo número de prótons e elétrons, ok? Quando isso não ocorre, quando, ou seja, o número de prótons é maior do que os de elétrons, eles são carregados positivamente. E nós chamamos eles de cátion. Então é um elemento químico chamado de cátion. Todo elemento cátion, íon cátion,
né? Quer dizer que o elemento, aquele átomo, ele está carregado positivamente, ele tem mais prótons do que elétrons. Ou um íon ânion, quer dizer que aquele átomo ele está carregado negativamente, ou seja, ele tem mais elétrons do que prótons. Exemplo, olha só, o átomo de hidrogênio, núcleo com um próton, eletrosfera com um elétron, neutro. Nós temos o sódio, nós temos 11 prótons e 11 elétrons. Neste caso aqui, ele está sendo representado como um elemento neutro, né? Mas o sódio, às vezes, ele perde elétrons, então ele pode ter mais prótons do que elétrons. No caso aqui, nós temos um íon cátion de sódio. Ele vem até com o símbolozinho lá, mais, ó, porque ele tem mais um próton do que um elétron. Então vem com um mais. Se tivesse 12 prótons e 10 elétrons, viria com mais 2 em cima. Representação de um cátion, de um íon cátion. Vamos pegar aqui o átomo de cloro. Olha só, 17 prótons, 17 elétrons. No caso aqui ele está neutro. Mas o cloro pode perder prótons. Então aqui, ó, ele fica com 17 prótons, 18 elétrons. Então, neste caso, o cloro vai com um símbolozinho negativo, porque ele está carregado negativamente, ele tem um elétron a mais. Então, ele será um íon ânion nesse caso, porque ele tem aqui um elétron a mais. Se ele tivesse 19 elétrons e 17 prótons, menos 2, certo? Porque ele teria 2 elétrons a mais. Então é isso, gente. Basicamente aí é um assunto mais introdutório, né? Deixo o exercício para vocês, questão invertida da página 205 e os exercícios 1, 2 e 3 também, e o exercício 1 e 2 da página 207. E espero que vocês tenham um bom proveito dessa videoaula e estou disponível para vocês aí hoje à tarde, das 2h10 até às 3 horas lá no chat, para tirar dúvidas de trabalho, exercícios e etc. Então, até mais, um grande abraço.